Olá, ouvintes do Dicotomia, como vão? Tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, dessa vez com convidadas muito especiais de um grupo de estudos que vocês vão conhecer durante o nosso episódio. Estou aqui acompanhada pelo meu colega Adler, meu nome é Ana, e vamos começar. Oi, gente, Adler aqui falando. Como Ana muito bem falou, é um grupo de mulheres, melhor dizendo, que vai falar um bocado sobre questões muito importantes que são relevantes no nosso cotidiano. E eu vou chamar primeiro a Dani, e aí eu vou tomar a liberdade, Dani, de te chamar de Dani, porque foram muitos anos te chamando de Dani, então eu não consigo chamar de Daniele, mas a Daniele Passos, ela se formou aqui na Universidade Federal de Sergipe, e agora ela é mestranda de Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista, né, a Unesp. E ela também faz parte do Marias, né, no caso. A Dani é coordenadora geral do Marias e ela pode dar um oizinho pra gente. Oi, gente. É sempre um prazer muito grande estar aqui no Dicotomia. Não é a primeira vez. Sim, muito bem lembrado. Não é a primeira vez. Quem não escutou o episódio de Améfrica Ladina, em 2 partes, inclusive, por favor, retomem lá alguns muitos episódios, que eu não lembro qual é a numeração, mas tipo, sei lá, deve ter sido um 20, alguma coisa assim, enfim. Foi lá no iniciozinho do Dicotomia e tem o episódio com Dani falando sobre a Améfrica Ladina. E também tá presente a Tamiri Cristina. Eu não sei se é o sobrenome que ela usa, mas é o nome que está aqui no Lattes dela. E a Tamires é bacharel em Relações Internacionais. Pelo que eu vi, a Tamires também tá no 3º semestre de administração. Tá encaminhando pra isso. E ela também estuda temas de gênero. Então, um oizinho, Tamires, para os nossos ouvintes. Eu sou mais quietinha, né? Ela deu um oi tão tímido assim, mas a Tamires é gente boa. Já percebi nas nossas reuniões que ela fala bastante. Foi bem quietinha dessa vez. Mas hoje a gente trouxe o grupo, né? O grupo que é do IRI, USP, então do Instituto de Relações Internacionais da USP, para falar um pouco mais sobre os assuntos de gênero e relações internacionais. Eu acho que a gente vai falar um pouco mais do que isso até, né? Não só sobre relações internacionais, mas de modo geral a gente tá tentando focar aqui sobre a perspectiva de gênero. E eu acho que vai ser interessante, eu acho que vai ser muito importante para você ouvir. Você que acha que a questão de gênero não tem nada a ver com você, escuta até o final que você vai talvez se surpreender. Para você que já sabe sobre tudo de gênero, né? Que você sabe tudo, já estudou e tal, escuta também porque tem coisas que você vão surpreender, aspectos do cotidiano que a gente vai aprender muito com o grupo Marias. Because China ist dramatisch. ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso. Não existe dicotomia. Dicotomia Podcast. Bom, para começar o nosso papo, a gente queria saber um pouco mais sobre o Marias como grupo. Pessoal, o que é o Marias? Então, acho que eu vou começar situando, porque acho que quando a gente tem contato com Marias e as pessoas veem nas redes sociais ou em algum evento divulgando, se questiona isso. É um grupo de estudos, ativismo social, o que é? Bom, em termos gerais, formalmente, o Marias é um grupo de estudos em gênero e relações internacionais que é vinculado ao Instituto de Relações Internacionais da USP. O Marias, quando foi fundado em 2017, inclusive a gente está fazendo 7 anos esse ano, foi engendrado por um grupo de alunas da pós-graduação do IRI-USP. E inicialmente era mais um grupo de estudos para se pensar as pesquisas relacionadas às questões de gênero, que tangenciavam o campo das relações internacionais. Era falar de feminismo, a atuação das mulheres na política internacional, nas esferas de poder, na academia, pensar uma série de temas que envolviam os estudos de gênero como um todo. Então, só para a gente deixar mais fechadinho, formalmente, o Marias ele é um grupo de pesquisa. O Marias, então, surge há 7 anos atrás, pelo que eu entendi. Então, já tem uma longa história. E ele começa com essa intenção, então, de abordar aspectos de gênero dentro da academia. Isso, exatamente isso. O intuito inicial
era de ser, né, um grupo de estudos, e no caso um grupo de formação em RI, que pesquisassem questões de gênero envolvendo os mais diversos temas das relações internacionais. Gênero e política externa, gênero e segurança, gênero e teoria, gênero e a sociedade civil, e aí isso foi se alargando em termos de perspectivas teóricas, de perspectivas de contribuição, tanto em teoria quanto em prática. Então, inicialmente foi pensado dessa forma. Acho que a Tami também tem alguns comentários sobre isso, ela presenciou um pouco, tem convívio com as meninas que participavam lá no início de 2017 e depois quando houve essa maior abertura para outras pessoas, outras figuras que não necessariamente estivessem vinculadas com o IRI-USP. Ai, me chamou meio de velha, né, Dani? Imagina. Mas eu consegui migrar durante algumas transições das Marias, né? E é muito doido, porque essa última semana mesmo vai ter um especial do aniversário, né, das Marias de 7 anos. E mandaram pra gente uma pergunta, né? O que é ser Maria pra você? E acho que isso também responde o que é o Marias, assim. E eu sei que no vídeo eu respondi que pra mim é questionar, assim, é questionamento. E acho que o Marias veio desse questionamento, né? Imagina, você fazendo relações internacionais e você estuda uma autora, né, que fala sobre gênero, você olha a sua lista de referência bibliográfica e você vê uma mulher, às vezes, isso estudando, né, norte global, mas ainda mais aqui sul global. Isso não tinha, né, na lista de disciplinas. Então, Marias, ele veio desse questionamento, né? Mas tudo bem, quem são essas mulheres que ocupam esses espaços? Qual que é a relação de gênero? Porque quando você adentra na academia, você já consegue ver, né? A maioria dos conselheiros, dos professores são homens. Você estuda a maioria de autores filosóficos, geográficos, historiadores homens. Então, esse questionamento vai vindo assim. E aí eu acho que o Marias, ele é esse grande questionamento, né? Sobre o que é gênero, o que faz gênero, e, enfim, que espaços são perpetuados por isso, assim. Acho que seria isso. Só a título de curiosidade, eu também gravei o vídeo que a Tami mencionou, que vai sair nas nossas redes, provavelmente, acho que na semana que vem, sobre o que é ser Marias. E acho que isso dialoga até com a identidade do próprio Dicotomia, que é a percepção de fazer um trabalho coletivo, que é um trabalho construído a muitas mãos, e por isso se torna uma rede coletiva de afeto, de construção de conhecimento, que tem o gênero como uma pauta principal. Então, acho que hoje em dia essa é a nossa principal reflexão em termos do que é a nossa proposta, do que é os nossos ideais, e acho que o Maria gira em torno disso, hoje em dia, com Marias. Essa questão que Dani falou, que é muito parecido Dicotomia e Marias, é bem verdade, assim. Se você acompanha o Dicotomia há algum tempo e gosta dessa sensação de, tipo, de aconchego, sabe? De você entender que é uma união mesmo, assim, que você está trabalhando com todo mundo de modo igual para um propósito maior. No caso do Dicotomia, o propósito talvez seria a democratização das relações internacionais, talvez seja algum tópico muito parecido disso daí. E o do Marias, de fato, é a questão do gênero e as relações internacionais. E aí, quando a gente fala de gênero, o gênero, a gente conversou durante nossas reuniões de formulação de pauta, de roteiro. Nossa, tem tanta coisa para se falar de gênero, tantas formas de se abordar o gênero. Então, quando a gente fala de relações internacionais, é apenas, sei lá, 1% das possibilidades que se pode abordar o gênero, inclusive sobre diversas perspectivas, como o Tamiris mencionou, perspectivas do sul global, do norte global, perspectivas de mulheres pretas, de mulheres brancas, enfim, tem diversas formas de se abordar o gênero. E, nesse caso, eu acho que vocês surgem dentro da academia, e a academia é um local de muito questionamento, e eu percebi isso também conversando com a Ana na formulação. Eu percebi durante a minha graduação que é de fato um momento de questionamento, né? De momentos que vocês estão se tornando um processo, né, de amadurecimento. Mulheres que saíram do ensino médio para a universidade e começam a lidar com a realidade bem mais dura, né? Aquela realidade de você lidar com pessoas que talvez não eram daquele mesmo círculo social, talvez não concordasse tanto com a sua opinião e, enfim, acaba sofrendo diversos tipos de abordagens que são extremamente invasivas ou extremamente agressivas. E é nesse sentido também que eu queria tentar entender como é que vocês, né? E aí eu vou direcionar a pergunta para Tamires e depois
eu passo a palavra para Dani também, e aí também, evidentemente, que eu gostaria de ouvir Ana falando também. Mas como vocês se perceberam, qual foi o momento durante a academia, vocês se perceberam que vocês precisavam questionar o seu local como estudante, como acadêmica, né? Como pessoa que estava produzindo ciência frente a outros gêneros, frente a outros grupos sociais também. Então, Tamires, se puder falar sobre isso, eu sei que é difícil, é muita coisa, daria um episódio só, mas se puder falar um pouco sobre isso. Certo, vamos lá. Eu acho que, na verdade, eu me descobri enquanto militante de gênero já no ensino médio, assim, que, enfim, sempre foi meio ativamente, politicamente ativa, então participando de grêmio, de tudo que eu podia eu entrava, assim, CARI, etc. E acho que o momento é quando você tem as percepções que, independente de você ocupar o mesmo espaço das pessoas, o seu resultado é diferente, as oportunidades, o que passa para você, a sua experiência daquilo é diferente, né? E o que eu acho mais bonito, assim, do Marias e da gente falar sobre gênero é essa multidimensionalidade que ele dá, sabe? Então, é no momento em que você entende, quando você entra, como eu falei, né, na academia e você não vê um semelhante a você, então você vê uma professora, no máximo, né? E aí você adentra o mercado de trabalho e não vê mulheres em cargos de liderança, né? Ou, enfim, você vai começando a perceber esses espaços. E como eu ocupo, por exemplo, um transporte público, né? Como eu fico mais confortável quando eu olho para outra mulher, assim. E são pensamentos que acredito que homens não tenham, mas são diferentes, né? A gente fala sobre gênero, a gente acha que a gente está falando sobre mulher, né? Automaticamente. Não é. A partir do momento que você é homem, toma alguma decisão pensando sobre a forma como você vai representar isso socialmente, também te afeta, sabe? Então, eu acho que a gente sempre percebe essas distinções de gênero. No momento vai ficando mais forte ou mais fraco, dependendo do lugar que você ocupa. E na academia é meio que um bombardeio disso, né? Você está estudando tanta coisa que você quer se encontrar em algum lugar, você quer olhar um texto e se reconhecer ali, né? E ainda mais a gente de RI, que estuda guerra, né? Guerra, conflito e, enfim, problemáticas, né? E aí eu quero saber sobre a minha perspectiva, né? Nessa parte de reapropriação da própria história, assim, de como seria isso na perspectiva do olhar feminino, de enfim, de uma abordagem, de outra abordagem, sabe? Do que a tradicional que a gente costuma ler. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, eu fugi muito. Mas eu acho que é dessa forma como a gente vai percebendo, né? E aí tem um momento que eclode para cada um, assim. Mais que respondido. Acho que fez todo sentido pra mim. Dani. Então, acho que no meu caso tem um duplo momento. Primeiro, enquanto pessoa que vem de uma comunidade quilombola, que se identificou com isso. E no outro momento, a Daniele que vai para a universidade pública, sendo uma das primeiras mulheres da minha própria comunidade indo para a universidade pública. Em um primeiro momento, eu venho de uma comunidade quilombola no interior da Bahia, e é uma sociedade matriarcal. A história oral é passada para a gente, que foi fundada por uma mulher chamada Marinha Rodrigues, que povoou a comunidade, buscava água, comida para o próprio sustento da família e foi povoando aquele local. A gente tem o samba de lata, que é formado por mulheres, então eu via mulheres que não se identificavam enquanto feministas, mulheres que não sabiam que estavam levantando pautas de gênero dentro da sua comunidade, como falavam, como é que funciona a inserção da mulher negra no mercado de trabalho, como é que está funcionando a violência policial com os nossos filhos e filhas, e mobilizavam uma série de debates, claro que com vocabulário mais simples, mais palatável, mais acessível, e me vi enquanto feminista nesse momento e falando, nossa, essas mulheres são feministas, mas elas não sabem que elas são feministas. E num outro momento, enquanto acadêmica que entra na universidade e fala, nossa, eu estou estudando relações internacionais, elas não são neutras em gênero. Quando eu entro, por exemplo, quando eu fui fazer a monitoria, a iniciação científica, e eu percebi que os meus pares eram mais acolhedores quando eles estavam no mesmo nível que o meu, quando eram colegas, mulheres acadêmicas, monitoras, e
E, no geral, os alunos e as alunas que recebiam a minha monitoria eram acolhedores com tema de gênero, curiosos, curiosas. Então, isso fez também com que eu me identificasse e entendesse, nossa, o gênero faz parte das relações internacionais e eu quero demonstrar como esse encontro acontece. Então, eu acho que na academia, no âmbito científico, foi mais nesse sentido. E aí depois a gente vai se aprofundando. Acho que consigo tangenciar com esses dois exemplos como que eu me vi, como que eu me vejo hoje em dia enquanto uma mulher na ciência. E é interessante porque esse tópico que Dani aborda, ele aborda exatamente a questão da interseccionalidade, né? Então, para quem não... É a palavra difícil de falar, né? Que inclusive eu gaguejei aqui, né? Ela é mais simples do que parece, assim, do entendimento, assim. Quem quiser entender um pouco mais, pesquisar, dar um Google aí. Mas é mais ou menos a ideia de ter outras camadas, né? Não é só se é mulher ou não, tem outras questões. Se é mulher, se ela é uma pessoa preta, se ela é periférica. Então, aí vai entrando... Como eu falei no início, né? O gênero é uma parada muito complexa, mas ao mesmo tempo é bom de escutar, porque você consegue ver que não é tão simples, não é uma coisa, tipo assim, dada, sabe? Alguém falou e tá certo, assim. Então, eu gosto dessa parada do gênero. Eu acho que é um negócio bem, bem interessante. Inclusive, Adler, só para pincelar uma coisa que eu achei interessante que você já trouxe esse debate, as mulheres negras já eram interseccionais antes do termo interseccionalidade ser cunhado. Só para situar, Kimberly Crenshaw, que é uma professora e pesquisadora do âmbito do direito que cunhou esse termo de interseccionalidade. A gente tem a Patricia Hill Collins, né, que adapta ele para ciências sociais, mas quando a gente vai pensar em perspectiva, as mulheres negras aqui no Brasil, em outros âmbitos, já pensavam a partir dessa ótica interseccional. Por quê? Quando elas enxergavam a condição dela enquanto mulher, era enquanto mulher negra, enquanto mulher trabalhadora, ou seja, a gente já via as questões de raça, classe, território, religiosidade aparecendo nesses debates. Inclusive é algo que o Marias traz hoje em dia. Os nossos grupos de estudos, o tema desse ano, o tema do ano passado, de alguns eventos que a gente proporcionou, foi pensado em ampliar essas vozes e ampliar esses eixos de opressão e problematizá-los, né? Perfeito, pessoal. Essa nossa conversa, inclusive, me lembrou de um dos pontos que eu queria trazer durante a nossa gravação, que é um dos trabalhos, né, um dos vários trabalhos que o Maria já vem desenvolvendo sobre a inserção de mulheres dentro da academia, né? Os efeitos da pandemia de Covid-19, por exemplo, sobre o trabalho das professoras pesquisadoras de RI, foi uma coisa desenvolvida pelo Maria que eu achei muito interessante de ver no site de vocês, dialoga diretamente com o que a gente está conversando, né? De que a experiência específica do gênero e de vários outros recortes e de várias outras coisas dentro da academia é sempre diversa, é sempre muito específica, e é importante que a gente fale de maneira específica sobre essas coisas. Então, tá aí já uma propaganda feita. Pessoal, vão atrás do site do Marias para que vocês possam ver um dos trabalhos, né, mas vários trabalhos que já vem sendo desenvolvidos sobre esse tipo de coisa. Respondendo a pergunta de Adler, eu acho que eu dialogo com alguns dos pontos que as meninas trouxeram em relação a entrar na academia e tentar entender de que maneira o gênero era, primeiro, uma questão que fazia parte das relações internacionais, mas que, ao mesmo tempo, não fazia parte suficiente das relações internacionais. Era uma dicotomia, trocadilho, eu não pensei nesse trocadilho, mas acabou de acontecer. Era uma dicotomia muito, muito difícil no início, eu acho, porque você percebe várias lacunas. Você percebe primeiro uma lacuna nas bibliografias, você não percebe só uma lacuna de gênero e diversidade de gênero, mas você percebe uma lacuna em diferentes identidades raciais, diferentes identidades étnicas, diferentes identidades religiosas, e aí você não encontra um subterfúgio nisso, porque mesmo que você encontre bibliografias que são um pouco mais diversas nesse sentido, geralmente elas são bibliografias de suporte, então passa a ideia de que uma aula sobre gênero, uma aula sobre raça, uma aula sobre diferentes territorialidades fora do eixo do norte global são coisas de suporte a uma bibliografia tradicional e que é clássica e que você precisa ler. Então eu acho que essa foi uma das minhas primeiras dificuldades, a de saber que esses temas não eram de suporte, mas que mesmo assim eles eram tratados como tal e a gente precisava só estudar eles, sei lá, em uma das aulas, no finalzinho do currículo, né? Enfim, isso eu acho que é uma experiência em comum para muitos estudantes de relações internacionais. E também tem a experiência do gênero que você vive de fato, né? Para além do que você está olhando na bibliografia, que já é uma vivência
de certa forma, mas aqui você vive como a sua própria identidade de gênero na academia, né? Não enxergando, como Tamires disse, né? Pessoas nos cargos que você almeja, algo que tem se desenvolvido nos últimos anos, mas ainda tem um caminho muito longo a ser percorrido. Acho que também uma lacuna em relação ao bem-estar mesmo na academia, né? A depender da sua identidade de gênero, eu não só como mulher, mas diversas identidades de gênero passam por essa questão de bem-estar na academia mesmo, né? De terem seu trabalho validado, terem seu trabalho creditado, seu trabalho, enfim, apoiado mesmo, né? Por vezes você precisa tentar se provar várias vezes e tentar demonstrar que sim, o seu trabalho é válido e sim, o seu trabalho é tão capaz e hábil quanto, né? Coisas que vão muito além da sua vivência na academia, né? Vão estar no seu ambiente de trabalho, vão estar, por vezes, até no seu ensino médio e vivências pré-academia, você passou por isso. Então, eu percebia esses dois lados de representatividade na bibliografia, não só lacunas de gênero, mas lacunas diversas, né? Enfim, se a gente for falar aqui do currículo de relações internacionais, vai dar um outro episódio. Mas também de vivência, né? E de questões que, também fazendo amizade com outras mulheres na academia e com outras pessoas que tinham passado por várias outras coisas, a gente percebe, né? De formar uma rede de apoio para falar sobre essas coisas que acontecem com todo mundo. De duvidar do próprio trabalho e de ter ele dissecado de várias formas que talvez não fossem se você estivesse em outra situação. Enfim, acho que vai por aí, né? Mas poderia ter um episódio só sobre essa pergunta, eu acho. Sim. Falando sobre ainda a estrutura do Marias, inclusive, isso me lembra a última pergunta que a gente queria fazer sobre a estrutura. A gente queria saber mais ou menos como que o Marias funciona de maneira prática, né? Como é que acontecem as reuniões, se elas são abertas ao público, quantas pessoas estão envolvidas com o Marias hoje, porque eu acho que isso dá também uma noção maior para os ouvintes de como é que o grupo se estabeleceu, e ele se estabelece hoje, e também como é que pessoas interessadas podem entrar em contato. Né? Então, me quer falar? Eu comento? Como é que vai? Pode ser. Bom, no geral, Maria já teve alguns formatos, né? A gente saiu do formato totalmente presencial para atualmente ter o formato virtual, justamente por conta da expansão. Como eu mencionei logo no início do episódio, a gente saiu de participantes exclusivamente do IRI-USP para participantes que estão espalhados por todo o Brasil. Bahia, São Paulo, Minas Gerais... E por aí vai, Rio de Janeiro, a gente tem um pouquinho de Marias espalhado pelo Brasil. Em termos organizacionais, a gente tem uma coordenação geral, que sou eu, coordenação de projetos, coordenação de comunicação e coordenação acadêmica. Cada uma dessas coordenações tem uma coordenadora e uma vice-coordenadora, justamente para dividir as tarefas, para fazer com que o trabalho fluísse e a gente conseguisse se organizar, no geral. Mas toda a parte de votação, de deliberação, decisões, é feita de forma horizontal. É o mesmo peso, o mesmo voto, mas claro que tem essa divisão em termos de organização. Atualmente, a gente consta com 20 Marias, e é um número significativo se você pensar em termos de trabalho voluntário, trabalho coletivo. A gente teve processo seletivo esse ano, provavelmente a gente abra ainda no final desse ano, no início do próximo, mas abre processo seletivo para o pessoal interessado participar. Geralmente fica disponível, na verdade o banco de talentos que a gente tem está sempre lá disponível, você pode se cadastrar na bio do Instagram do Marias, fica disponível o tempo todo, a gente sempre fica de olho quando está precisando ou quando se interessa muito por um perfil específico. E acho que em termos organizacionais funciona desse jeito. A gente tem reuniões gerais, quinzenais, que acontecem aos sábados, pela tarde. Geralmente é uma baita concessão você doar um pedaço do seu sábado pro Marias, mas a gente utiliza o Notion, graças a Deus inventaram algo desse tipo para organizar. E tem reuniões ao longo da semana, reuniões específicas de cada
de cada área, reunião da comunicação, reunião de projetos, reunião do grupo de estudos específicos, reunião das Semanas Marias, reunião do seminário, sabe? Vai acontecendo ao longo do ano, mas em termos mais gerais funciona dessa forma. Inclusive, uma das frentes do Marias é o grupo de estudos, que todo mês, mensalmente, a gente escolhe um texto, uma autora, e se debruça sobre esse texto, sobre esse tema, e acredito que seja uma das frentes mais gostosas, assim, do Marias, né? Que é aquele momento em que você tem esse encontro com outras pessoas que querem ler e debater a mesma coisa que você gosta, que esse tema que às vezes você não tem essa receptividade na sua universidade, né? Que raramente a gente sabe que as universidades constam temas de gênero, né? Então a gente tem um grupo de estudos que acontece mensalmente, com sempre um tema diferente. E não precisa ser membro do Marias para participar do grupo de estudos. Ele é aberto a todo o público. Que legal, não sabia. A gente só lança um formulário, né, prévio para a pessoa poder se inscrever, para a gente ter esse controle, assim. Mas é uma baita frente do Marias, assim. Já está feito o convite, então, para quem estiver escutando, participar das reuniões e debater temas que talvez seja do seu interesse. Talvez nem seja, mas se você chegar junto, escutar, talvez se torne, né? Inclusive, só em relação aos temas que a gente discute, o último foi sobre Lélia Gonzalez, envolveu a América Latina, a americanidade, e a gente fez comentários sobre as obras delas a partir dos eixos de raça, classe e gênero. E, além disso, em outros momentos, a gente já falou sobre saúde mental e mulheres na academia. A gente já falou sobre tráfico internacional de mulheres. O próximo grupo de estudos vai falar sobre a inserção das mulheres 50 a mais no mercado de trabalho. Você pensa, nossa, como é difícil essa aceitação de uma mulher mais velha no mercado de trabalho, como que monta um currículo, como que a gente pensa nessas questões. Então, a gente acaba discutindo, tá vendo? Temas que são estritamente acadêmicos. A gente já discutiu a Tickney e a Cynthia Eloy, que são as cânones feministas das RI, mas também discute temas do nosso cotidiano, da sociedade civil, sabe? Como que se insere no mercado de trabalho, como que funciona o cuidado do lar, o cuidado das cidades. Tudo isso a gente já discutiu no grupo de estudos. A Lélia é perfeita e quem discordar não tem qualquer tipo de sanidade mental. É importante. Agora a Lélia, estudei pouquíssimo, né? Estudei durante a graduação, fazendo um trabalho, enfim, escutando uma aula, outra, mas assim, a leitura dela é excelente, vale realmente muito a pena. E falando sobre essa questão da organização de vocês, a gente buscando, né, fuçando, né, melhor dizendo assim, no bom vocabulário brasileiro, fuçando nos Instagrams, no site do Marias, a gente encontrou que vocês fazem muito mais do que só fazer o grupo de estudo, como vocês estão falando, né? Vocês surgiram como grupo de estudo, mas não é só isso. Vocês atuam nas redes sociais, vocês atuam na produção de livros, né? Também, vocês produziram um livro também, participaram de edital e ganharam também esse edital. Enfim, vocês podem abordar isso depois também. Mas agora a minha pergunta é mais sobre o projeto mais atual de vocês, né? Pelo que eu tô vendo, que é a questão do seminário, né? Que é o 5º Seminário Marias, o gênero nas relações internacionais, as resistências constroem alternativas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso, como é que vai funcionar, quais são as datas, tem como se apresentar, ganha presença, ponto, enfim. Mas pode falar um pouquinho mais sobre o seminário. O seminário, de fato, é o grande carro-chefe do Marias. Como você mencionou, já vai para a nossa 5ª edição. E vai acontecer em setembro, você mencionou as datas, mas a gente já está pensando ele desde fevereiro, gente. Então, um evento que acontece em setembro vai ser pensado, vai ser destrinchado ao longo desses meses. Então, a gente já pensa quais minicursos, quem que vai palestrar na mesa de abertura, na mesa de encerramento, por que a gente dá vazão para esse tema em específico esse ano. Tudo isso vai ser pensado antes do seminário acontecer. O edital já está disponível nas nossas redes sociais, mais uma vez está no link da bio do Instagram do Marias, e podem submeter trabalhos nas mais diversas áreas, envolvendo raça, racialidade, segurança, organizações internacionais, teorias das relações internacionais. Tem todo o edital lá explicando quais são os eixos de apresentação,
pode participar como ouvinte. Vão ter minicursos, a gente ainda está definindo se vão ser 4 ou 5 minicursos, mas nos anos anteriores seguiram essa mesma proporção. E o grande diferencial desse ano é que a gente vai ter uma pegada um pouco mais artística. Antes a gente só estava muito de mesas de abertura, de encerramento e a apresentação, né, dos artigos, as mesas para comentar. E esse ano a gente tem essa parte mais voltada para as artes, que é a apresentação de poemas, pinturas, curtas, o que tiver nesse sentido será bem-vindo para o seminário desse ano. Então a gente está muito animada. Acho que falar de resistência dentro das relações internacionais com certeza dialoga com as perspectivas de gênero. Então, o tema desse ano é pensado em não mais se o gênero faz parte das relações internacionais, mas em que nível a gente faz parte, né, desse mundo, desse campo disciplinar. O que é que a gente tem construído em termos de produção teórica, metodológica, artística, cultural, política. O tema desse ano foi pensado nesse sentido, de uma inquietação nossa de mostrar quais são as alternativas que o gênero proporciona para as relações internacionais. Olá, ouvintes do Dicotomia. Me desculpem por chegar assim atrapalhando o episódio. Me chamo Anne e faço parte da equipe da Dicotomias Expressas. Você conhece? A Dicotomias Expressas é a newsletter mensal aqui do Dicotomia. Nela fazemos um balanço das notícias que se destacaram durante o mês, mantendo os leitores bem informados. Além disso, a revista conta com um espaço para colunas de opinião e você, ouvinte, pode mandar o seu texto sobre o que quiser para ser publicado, respeitando os direitos humanos, claro. Também deixamos algumas indicações para você ler, ouvir ou assistir. Para assinar é muito fácil e grátis. Só assinar o link que está na descrição do episódio ou procurar em nossas redes sociais. É isso. Perfeito. Então está feito aí o convite para mais um trabalho sensacional desenvolvido pelo Marias. E eu queria pegar esse gancho de Dani para levar a uma outra pergunta que surgiu não só das nossas inquietações, da minha, de Adla, do Dicotomia, pensando nesse episódio, mas também da reunião, aqui abrindo parênteses para falar sobre os nossos ouvintes, né? Nós fazemos às vezes essas conversas prévias para saber mais ou menos como que vai ser, né, e tal. E aí nessa reunião inicial que nós tivemos com o Marias, em que a gente conheceu um pouco mais sobre o projeto e tudo, a gente ficou pensando, né, de que forma o internacional impacta constantemente o nosso cotidiano. A gente queria muito trazer isso para esse episódio. E como é que problemáticas sociais diversas atravessam as fronteiras e acabam impactando, não sei, talvez um ouvinte, talvez alguém que a gente conhece, talvez alguém que a gente ouviu falar sobre diversos meios de comunicação. E aí, nesse sentido, eu lembro que um dos tópicos em que a gente tocou foi o da pobreza e da desigualdade econômica no mundo, né? De que maneira que isso se encontra com o que a gente está conversando, de que maneiras, né? Porque está completamente interligado. E aí, nesse sentido, pobreza, desigualdade econômica, dificuldades financeiras, por aí vai, essas mazelas são definitivamente uma pauta que se aplica e que se encontra com a de gênero, né? Posso? Não? Sim, totalmente. Uma coisa que eu queria frisar, assim, quando a gente está falando até dessa interseccionalidade, né, que atravessa essas 3 vias, né, a gente fala raça, gênero e classe, a gente não está falando que elas são excludentes, tá? Elas são complementares. É importante a gente achar que uma coisa não exclui a outra, né, mas sim complementa. E acredito que a gente, principalmente enquanto pesquisadoras, né, de gênero, a gente tem que entender esses recortes, essa é a importância, né, como a gente ocupa o mesmo espaço, até naquela primeira pergunta que a gente falou, a gente ocupa o mesmo espaço, mas como são recortes diferentes. Então, como o outro vai ter um recorte de raça, classe, ou só classe, e como a gente vai poder se expressar dentro daquele ambiente, sabe? E uma coisa que eu sempre reitero é sobre a importância da gente, enquanto pesquisadores, também debater sobre políticas públicas, né? Quando a gente fala de relações internacionais, como a política pública é um complemento, porque a gente entende todas as
os conflitos, todas as questões, todos os questionamentos, mas a gente também tem que entender como a gente pode resolucionar isso de uma forma governamental, né? De uma forma que amplie e ocupe e também abranja todas as pessoas, do macro ao micro. E aí a gente vem falando das políticas públicas. Puxar uma sardinha aqui para o nosso lado, que o Adler já falou, mas a gente tem um livro, um e-book gratuito, que a gente faz a análise da ODS número 5, que é a ODS de gênero, né, quando a gente fala da ONU, né, então a gente faz a análise dessas políticas públicas enquanto o Estado de São Paulo. Então, a gente debruça sobre essas violências, né? Então, falando com a Secretaria de Segurança, Secretaria da Saúde, Secretaria do Desenvolvimento Econômico, porque são pautas que permeiam o gênero e a gente não sabe, né? Quando a gente falou sobre a questão da pobreza menstrual, né? Como isso afeta as mulheres e meninas. E puxando até um gancho aqui, como tem afetado no momento atual que a gente está, do Rio Grande do Sul, desse estado de vulnerabilidade, sabe? A questão do acesso a um absorvente, como isso vira uma questão, como a gente acaba achando que é uma coisa tão simples, mas que o Estado tem que amparar as questões de gênero, tem que amparar as questões de desigualdade, até no momento de vulnerabilidade, assim, né? Como a mulher, ela se coloca nesse estado muito mais vulnerável, né? Adiante a mudanças climáticas, mais ainda, assim. Tem uma citação da Simone de Beauvoir que ela fala que é preciso uma crise para a gente repensar o direito da mulher, assim, sabe? E eu acho que isso entra muito quando a gente está falando de relações internacionais. A gente está falando de grandes estados que brigam o tempo todo e conflitam o tempo todo, sabe? Fazem pactos, tudo bem, né? Mas como esse globo todo funciona, e a gente sabe que também é por meio desses acasos, dessas crises, desses conflitos. E de que forma que a gente vai analisar isso, né? Tanto macro, quando a gente está falando de uns refugiados, desastres climáticos, quanto do micro, quando a minha vizinha não pode ir para a escola porque ela tá menstruada e não tem um absorvente, sabe? E o constrangimento que ela vai passar no ônibus, na escola, com diretores, professores que não sabem lidar também. Então, tanto do macro quanto pro micro, entende? É isso que me encanta de gênero, assim. Eu não sei se eu fugi totalmente a pergunta e fui para vários cantos, desculpa, mas é porque gênero é tão amplo, entende? A gente consegue falar de tanta coisa. O que eu queria comentar é isso, porque, tipo assim, pra gente, né, pra quem tá escutando a gente, pode parecer um pouco distante, mas pra gente faz tanto sentido, porque a gente estudou durante tanto tempo as relações internacionais, que falar, tipo assim, nossa, gênero e relações internacionais tem tudo a ver, é tipo o óbvio do óbvio, é tipo um pleonasmo elevado a 10, assim, sabe? Então, tipo, é exatamente isso, mas, tipo, pra quem tá escutando a gente e não teve esse tempo de graduação sobre relações internacionais, é pensar sobre exatamente o que Tamires falou, que a cada dia que passa, as questões de crise, né, que acontecem, e aí que fica evidente as mazelas, e nesse caso a gente tá falando sobre mazelas de gênero, elas vão ficando cada vez mais evidentes. Então, quando você passa por uma questão de crise climática, o que a crise climática tem a ver com a questão de gênero? Pô, uma coisa vai levando a outra. Agora, quem foi que a primeiro momento, a gente pensou, né, com relação a essa questão que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, a gente pensou, pô, caraca, muitas pessoas fora de casa, sem comida, sem água, vamos doar isso, Mas será que alguém, de fato, e aí a gente vai pra questão da política pública, será que teve aquele governador, homem, pensou na mulher, tá ligado? Então, é pensar nisso. Talvez se fosse uma governadora, uma mulher, talvez ela tivesse já, tipo, se antecipado, se fosse uma secretária, se tivesse uma secretaria também, né? Que se voltasse para esses tópicos, talvez fosse mais rápida e mais eficiente essa atuação. A gente viu dessas pessoas que estavam abrigadas, né? E a gente viu relatos de outras pessoas falando sobre abusos, né? De crianças, de mulheres, e aí tiveram que se providenciar um local separado para isso. Então, a primeiro momento, ninguém pensou que isso pudesse acontecer em um momento de crise, mas aconteceu porque essa é a realidade diária, essa é a realidade de toda mulher. Quando você estiver homem escutando o episódio, essa é a realidade de toda mulher, dentro do ônibus, dentro da sua sala de aula. Então, não precisa acontecer a crise pra gente parar pra pensar, a gente precisa agir antes dessa crise estourar, né? Antes dessa bolha acontecer. E ela vai acontecer mais e mais vezes, quando a gente está falando sobre questões a nível internacional, a questão de mundo, né? Porque, como também falou, o mundo é de fato o mundo. Tipo, tem muita coisa. Tem muita coisa para acontecer. Então, aqui no Rio Grande do Sul está acontecendo a questão climática, mas está acontecendo também
crises de refugiados, de migração, de guerra. A guerra que tá acontecendo aqui. Então, o mundo... A gente tá no nosso conforto de achar que tá tudo bem com a gente, mas ao redor do mundo tem vários outros debates, várias outras crises que estão estourando e provavelmente tá sendo muito mais duro para as mulheres nesse caso, né? Na verdade, não só para as mulheres, né? Mas para as minorias, e nesse caso as mulheres acabam se incorporando. Eu super concordo com o que a Tamiris falou, com o que a Adley acabou de falar, e algo que a gente pode pensar que lida com esses eixos temáticos que a gente falou é que, por exemplo, nas crises climáticas, nas crises de refugiados, nas guerras, essas desigualdades, e principalmente no caso aqui da gente está falando de gênero, vai se expor cada vez mais às desigualdades de gênero, a outras vulnerabilidades socioeconômicas, ou seja, quando a gente vai pensar nessa ampliação de desigualdades, não só a desigualdade de gênero, mas outras que lidam com questões de classe, desigualdade racial, nesses momentos vão ficar mais atenuantes. E aí a gente consegue pensar, por exemplo, violência de gênero, que a Adley falou, você está vendo uma crise nesse nível ambiental, mobilizando gente do Brasil e do mundo, e não só enquanto voluntariado, iniciativas, mas enquanto reportagens e repercussão internacional. E você pensa, putz, não vai acontecer violência de gênero porque a gente está num momento de crise, num momento de pensar em ser solidários. Mas não, você vê casos de mulheres, crianças e adolescentes sendo violados, tendo que fazer iniciativas de acampamentos e de locais de resguardo dessas pessoas específicos, pensado nessa perspectiva de gênero. Vamos fazer abrigo só para mulheres. E não é só porque a gente quer protegê-las, mas porque estão tentando violar o corpo dessa mulher. E isso quando a gente pensa a guerra e as rodadas de negociações para a paz. Por exemplo, na guerra, o corpo feminino, o estupro, ele é utilizado como arma de guerra, sabe? A gente pode pensar tanto no micro, entre aspas, no cenário que está próximo aqui da gente, tanto quanto algo muito maior. Então, não deveria haver esse distanciamento dessas pautas do internacional. Tanto a questão do Rio Grande do Sul, quanto pensar em guerras e refugiados, fazem parte desse escopo do internacional. Quando a gente vai pensar dentro das RI específico, a gente está falando agora, por exemplo, se eu pensar em igualdade salarial, por que em países nórdicos a equidade de gênero e a igualdade salarial já está bem mais avançada do que países que compõem a América Latina? A gente pode problematizar isso e falar, você vê o secretário falar, eu exerço a mesma função que a pessoa X e eu estou recebendo 2 vezes menos. E você descobre que é única e exclusivamente por uma questão de gênero. E pensar também, por exemplo, nas rodadas de negociação da paz e envolvendo violação do corpo das mulheres. Geralmente, quem vai negociar sobre isso são os mesmos violadores das mulheres e desses eixos temáticos, sabe? Que envolvem o corpo masculino também, que pode ser violado na guerra, porque quando a gente está falando de gênero, a gente não está falando exclusivamente de mulheres, a gente está falando de uma série de outras identidades, a gente está falando da construção dessa masculinidade, dessa desconstrução, porque o Estado ainda é muito masculinizado, as relações internacionais é muito masculinizada. A gente pode pensar uma série de coisas que envolvem esses tópicos de gênero e relações internacionais, participação das mulheres na diplomacia brasileira, na diplomacia mundial, como chefe de estados, e pensar que a representatividade pela mera representatividade não nos interessa, porque a gente tinha, por exemplo, a Thatcher enquanto chefe de estado, mas que era totalmente antifeminista, antipauta de gênero. Então, quando a gente pensa na construção dessas questões de gênero e de feminismo, vai estar atrelada às questões anticapitalistas, antirracistas, na verdade, anticapitalistas, como eu mencionei, anticapacitistas, ecossocialistas, voltadas para questões ambientais. Então, o impacto do gênero nas camadas da sociedade, seja ela nacional ou internacional, vai acontecer de diferentes formas e toca em pontos muito específicos de cada pessoa. E ainda bem que você falou isso, porque provavelmente alguém deveria estar escutando e falando assim, acontece isso porque é brasileiro quer tirar vantagem de tudo. Não, gente, acontece no redor do mundo, tá ligado? Tem muitos exemplos que a gente pode dar, como o Dani falou.
tem diversos exemplos que a gente vai ver e vai se repetir a mesma historinha, sabe? Parece, inclusive, repetição da mesma coisa, sabe? E isso é reflexo do que a gente tem como realidade, né? Como Dani mencionou diante de todos esses exemplos. E só para complementar, gente, eu acho o mais doido é que quando a gente está falando até sobre essa questão dos conflitos e crises, etc., essa dualidade que tem, né? Porque ao mesmo tempo o corpo feminino, né, a representatividade feminina também é a representatividade do cuidado. Então são as mulheres que estão montando os abrigos, que estão na linha de distribuição, né, das doações, etc. Então esse mesmo corpo que é cobrado nesse espaço de cuidado, que está à frente dessas movimentações, é o corpo que é machucado, é o corpo que é violado de alguma forma, que é visto como vulnerável, né? E também mais cobrado, né? Porque como as mulheres são tradicionalmente vistas como a chefe de família, são elas que internamente mais sofrem com as perdas, entende? Materiais, questão econômica também, que a gente tem que pensar, sabe? Como gênero e a questão econômica da mulher, essa questão de você não ter autonomia tá envolvido em tudo isso, assim, sabe? Enfim, só queria complementar isso, que pra mim é um pensamento muito doido, né? É o corpo que mais tá ajudando, o corpo que tá cuidando, que tá... Enfim, e ele é o corpo, mesmo assim, mais machucado, violado durante guerras e conflitos, né? Exatamente. Então, pensando nesses pontos que a gente trouxe até agora, eu acho que o que Tamires disse, e muito bem complementado também pelos outros comentários, sobre o micro e o macro e como eles acabam transbordando e se misturando e não sendo coisas tão diferentes assim no final das contas, a gente percebe que a falta dessa análise e a falta da aplicação de pautas gerais ao individual e ao indivíduo que acaba recebendo as políticas públicas evidencia muito a falta que políticas públicas, eu não diria em condições de não crise, porque crises são constantes e crises estão acontecendo nesse exato momento em todos os lugares, mas eu diria que a forma com que políticas públicas faltam durante a crise é muito um reflexo do que vem acontecendo antes da crise, né? Então, se não tem uma política pública voltada a pessoas que estão exercendo trabalho doméstico e precisam ter dignidade nesse trabalho doméstico, se não existe essa política pública, é muito evidente que não vai ter um apoio necessário durante uma crise. Então, se não existe uma pauta voltada a proteção de mulheres, a proteção de violência de gênero, durante o momento digamos, inclusão de uma crise ambiental, não vai haver também durante a crise ambiental o aparato necessário para que aquilo seja combatido de maneira contundente, né? Então, eu acho que é muito difícil a gente debater, é necessário, mas é muito difícil a gente debater políticas públicas durante essas crises, porque me parece que falta o aparato inicial, né, de debater essas coisas como coisas essenciais e não como coisas que eclodem assim, em momentos específicos e que se tornam um problema só em momentos muito específicos, como um desastre ambiental. Ou então, qualquer outro momento, né? Uma guerra, digamos assim. Então, é isso. Eu acho que, enquanto gênero e outros tantos temas, né? Raça, sexualidade, recortes territoriais, recortes étnicos, religiosos, forem tratados como acessórios às relações internacionais e acessórios à ciência política, sempre vai ser delegado esse lugar de quando eclodir uma crise, a gente fala sobre isso, e a gente cria uma política pública para isso, né? E aí acaba que as pessoas que são diretamente afetadas por isso vão sofrendo com as mazelas até que se faça, entre várias aspas, a gente vê, né? E eu acho que isso vai desde o que a gente estava comentando lá no início, né, de uma falta numa bibliografia, né, de que gênero é tratado como acessório na bibliografia, até uma discussão de política pública, uma rodada de negociação, como o Dani trouxe, né? Aí vai. E eu acho que isso também nos leva a um dos questionamentos, um dos últimos, mas também um dos mais importantes questionamentos da nossa conversa, que é o mais amplo, mas também um pouco reticente, eu diria. Acho que a gente vai ficar filosófico, reticente, a gente vai ficar meio que respondendo isso aí por um bom tempo. Exato. Eu acho que o Marisa vai ficar respondendo isso, né? Exatamente. E o Marisa vai acabar respondendo isso com os anos, né? Mas a gente queria saber mais ou menos o que vocês pensam diante desse universo muito vasto que a gente discutiu até agora, né? Muitos minutos de conversa. Como é que Marias enxerga o futuro dos estudos de gênero nas relações internacionais, né? Diante dessas problemáticas, diante dos desafios que estão por vir ainda, né? Tanto em termos de problemas internacionais, quanto problemas teóricos, enfim, lacunas teóricas que a gente tem que preencher. Como é que vocês enxergam esse futuro do gênero nas RI?
logo de cara eu convido o ouvinte, a ouvinte do Dicotomia, a tentar responder esse questionamento, a pensar sobre ele, muito mais do que trazer respostas. Eu acho que é pensar em perspectiva. Essa pergunta faz com que a gente pense essa questão no decurso do tempo. O que é que já avançou? Acho que já avançou muito o gênero em relações internacionais. Se a gente pensar naquele texto que o Halliday fala, Repensando as Relações Internacionais, que fala que existia um distanciamento entre relações internacionais e gênero, que não ocupavam um lugar confortável. Acho que o lugar que as relações internacionais, na verdade, que o gênero ocupa dentro das relações internacionais, melhorou. Ainda não é o local que a gente quer ocupar. Acho que eu acredito que no futuro a gente vai ver os recortes e as perspectivas de gênero nas mesas de palestras, de abertura de grandes eventos, na consolidação de áreas temáticas, nas associações mais diversas, não só na nossa ABRE, que é a Associação Brasileira de RI, mas pensando em outras áreas do conhecimento e que as relações internacionais dialogariam nos programas de pós-graduação, né, na construção de linhas de pesquisa, no enfoque de dissertações, teses, doutorados, né, por aí, iniciações científicas, aulas de defesa, de segurança, de teoria das RI. Acho que eu vejo o gênero ocupando esses espaços, e mais do que isso, eu vejo o gênero dialogando entre movimento prático, movimento social e academia, teoria. Acho que a gente tem muito que ganhar em pensar o que está acontecendo na prática, que influencia, que dialoga com o espaço acadêmico e vice-versa. Então, no futuro, eu vejo o gênero dialogando com outras áreas do conhecimento, inclusive com as relações internacionais, e com outros temas, cada vez mais pensando gênero e questões climáticas, gênero e questões étnico-raciais, e seguindo esse leque de possibilidades. Eu concordo e reitero tudo que a Dani, enfim, apontou. Eu sou um pouco mais pessimista, né? Então acho que a gente tá longe de alcançar... Fala cética, pra não acabar a esperança da galera. Sim, desculpa, eu sou um pouco cética. E eu acho que falta bastante pra gente alcançar o potencial, a totalidade que a gente pode alcançar, sabe? Em termos de igualdade, assim. Se a gente equiparar ainda várias coisas, a gente não tá nem no meio do caminho. Óbvio que eu agradeço, né? Tudo que a gente já conquistou, mas, gente, falta muita coisa ainda, sabe? E espero que o espaço de gênero seja um espaço cada vez mais plural e acolhedor, assim. Plural no sentido de conseguir ser presente, né, para aquelas pessoas que querem falar sobre representatividade de gênero, sobre né, essa performance que a gente faz enquanto mulher, homem, ser mais multidimensional, né, que a gente consiga abarcar outras pautas também. Além de como a gente faz hoje em dia, que é achar que falar de gênero é igual a feminismo, assim, sabe? Ou falar de gênero é igual a ser mulher. Espero que seja um espaço mais plural. Porque hoje em dia, até uma curiosidade, né? A gente não tem homem como integrante do Marias, mas não é uma escolha nossa, assim, não é uma escolha das Marias. É uma questão de que a gente já vê como o olhar masculino sobre o estudo de gênero, né? Porque geralmente está em um lugar de privilégio. Então, para que eu vou estudar algo que tira o meu privilégio, né? O meu lugar de segurança, assim. Então, espero que no futuro a gente consiga ter essa recepção, assim, também, de todos os lados possíveis, assim, diria. Olha, a pergunta não foi pra mim. Eu nem ia responder. Eu tinha lido o roteiro, eu vi a pergunta ali. Mas não era pra mim, mas me deu a vontade de responder agora, porque, assim, eu não sou otimista. Isso é fato. Na vida, no geral, não sou otimista. Eu sou um tanto quanto pessimista mesmo, assim, né? Falei pra falar cético, mas eu também sou pessimista. Eu sou pragmática. eu gosto de usar essa definição. Eu vejo as coisas tais como elas são. Mas eu tenho uma perspectiva um pouco mais otimista com relação aos estudos de gênero, porque não que os estudos sobre gênero não sejam densos. Eles são complexos, como a gente falou. Eu acho particularmente que ele é complexo.
De novo, repito, eles não são difíceis. Quem se dedica, aprende. Eles são complexos. Eles são densos. Mas eu acho que com o passar do tempo, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, acho que eles vão se tornar ainda mais densos. Porque é um assunto, de fato, que tem como ser abordado de diversas maneiras, sobre diversas óticas. E aplicando muitas e muitas variáveis. E eu acho que ele vai ser mais denso porque nós temos um letramento sobre a questão de gênero muito mais presente, eu acho. Então, por exemplo, eu tô falando da minha perspectiva nesse caso, que fui debater gênero, foi escutar gênero, sei lá, com 15, 17 anos de idade. Provavelmente a próxima geração, né, a geração 2000 aí, geração Z, como gostam de falar, a geração Z já tá debatendo isso, tipo, saiu do berço, praticamente estava debatendo isso. Então eles são, por mais que não tenha essa densidade toda, mas eles já estão debatendo, eles já têm noção do que é. Pode, muitas vezes, fugir da ideia do que é o propósito do debate, mas já se debate e já se tem uma noção do que é. Então, à medida que se vá tendo esse amadurecimento, entrando na universidade, nossa, eu vejo esses debates de gênero com uma densidade gigantesca. Nas relações internacionais, então, nem se fala. Mas é isso. O último eu não queria responder, mas eu acabei respondendo porque eu fiquei com essa vontade de falar dessa minha opinião. Eu espero pedir licença aqui ao Marias para falar sobre isso, da minha opinião, mas foi essa a minha opinião sobre a pergunta. E a gente já vai se encaminhando pro fim do episódio. Passou rapidinho, passou muito rápido mesmo, assim. Esse episódio foi uma conversa muito gostosa da gente ter. Eu agradeço o Marias. E aí eu queria também abrir esse espaço para Tamires e para Dani falar o que vier ao coração delas. Fazer o merchan também, né? Pedir, chamar, convidar as pessoas para participarem do Marias, participar dos seminários, enfim, conhecer mais o trabalho de vocês. É com vocês, então. Eu vou ficar com a parte dos agradecimentos e a Tami fica com a parte do merchan, da propaganda. Acho que é o início de uma parceria bonita, que a gente já tá cavando há um tempinho. Já falei no outro episódio que eu participei e vou reiterar mais uma vez, eu sou muito fã do Dicotomia, eu escuto, eu acompanho, tenho muita proximidade com o pessoal que faz o Dicotomia, porque a gente vem da mesma fonte. A UFES vai ser sempre a nossa casa. Eu tenho essa noção, acho que vocês também têm. Acho que vem aí muito mais coisa pela frente. É só um início. Então, em nome de todo o Grupo Marias, agradecer pela parceria, agradecer ao ouvinte que está dedicando um tempinho para ouvir o episódio. Espero que vocês gostem. E é isso, no geral de agradecimento. Agora eu só queria agradecer a Adler, Naná, Naná, por, enfim, deixaram esse ambiente gostoso pra gente poder debater sobre esse assunto denso, né? Como a Adler falou, o gênero tá em tudo, então é meio imaginário, né? Muita coisa para se falar, então obrigada por guiarem a gente nesse caminho, assim. E na parte de merchan, gente, gostaria de convidar todo mundo a ler nosso e-book gratuito, que fala sobre as políticas públicas de gênero no estado de São Paulo. É um material que pode te dar acesso a algumas políticas que são importantes, se você está em situação de vulnerabilidade ou não, ou questões econômicas, enfim, é um manualzinho completo, né? E queria convidar também o pessoal a participar do seminário, do 5º Seminário Marias, que vai acontecer do dia 10, 11 e 12 de setembro, e já está aberto as inscrições para submissão de trabalhos, e vai até dia 17 do mês 6 de junho. Tá bom? Então a parte de merchan ficou comigo. Eu convido todo mundo a submeter o trabalho no nosso 5º seminário, que é enfim, eu sou suspeita para falar, mas é sempre um espaço muito gostoso, com muita troca. E, enfim, acho que é isso. Conheçam também os nossos ensaios produzidos no final do ano passado, início desse ano, que foram as discussões que a gente fez no âmbito do grupo de estudos, os anais dos seminários dos anos anteriores, tá tudo disponível no nosso site do Marias, e fiquem à vontade, a gente vai deixar aí como indicação de bibliografia também, e acho que pode ajudar o pessoal aí, quem está se interessando por essa temática, tanto no âmbito acadêmico quanto no âmbito, quero saber um pouquinho mais.
Perfeito, eu gostaria também de aproveitar a oportunidade para agradecer por essa parceria que se firma cada vez mais entre o Marias e a Dicotomia. Na mesma leva de fazer propaganda, eu convido vocês a seguirem as redes sociais do Marias, o Instagram do Marias, que vai falar sobre esses eventos e sobre outras pautas muito importantes, tá? O @mariasirusp. Pessoal, visitem lá, deem uma olhada. O site também de mesmo nome, .com.br. Também podem encontrar muito material sobre o grupo. E é isso. Agradecer também pela conversa que nós tivemos hoje. Foi incrível em vários sentidos. E parabenizar o Marias não só pelo trabalho que vem sendo executado, mas também pelo aniversário. O aniversário de grupo de 7 anos. E desejar que venham as melhores coisas no futuro, tanto para os estudos de gênero quanto para o Marias como grupo. Sigam o Dicotomia nas redes sociais, em todas as redes são o @dicotomia_cast, e a gente fica por aqui, lembrando que começo do próximo mês tem revista, quem tiver interesse em escrever sobre uma coluna opinativa para a revista, fica à vontade, manda um e-mail pra gente, ou entra em contato lá pela DM, e a gente fica por esse episódio aqui. Obrigado, Dani, obrigado, Tamires, de novo. Marias, obrigado. E até uma próxima. Tchau, tchau.